Se vocês têm hérnia de disco ou conhecem alguém que tem hérnia de disco, essa live hoje vai ser extremamente fundamental para vocês entenderem e saberem como evitar uma possível cirurgia de hérnia de disco, ok? O que eu vou falar aqui hoje? Eu vou falar o seguinte: por que a cirurgia geralmente não é a melhor opção? E vou falar para vocês três ações, eu vou mostrar três ações que, se vocês colocarem em prática, possivelmente vocês não vão precisar de cirurgia, de nunca se submeterem a uma cirurgia, ok? Então eu vou mostrar três ações, sendo que a terceira ação, ela é a mais importante. Só que ela é a que menos as pessoas colocam em prática. Só que quando ela é colocada em prática, aí sim, a pessoa tem mais qualidade de vida, mais liberdade de movimentos, enfim. Então é isso que eu vou mostrar para vocês hoje aqui, ok? Por que eu acredito que a cirurgia não é a melhor opção, gente? E eu acredito muito nisso, tá? E eu vou provar para vocês que não é a melhor opção, tá? Por quê? Alguns casos, algumas situações, realmente a cirurgia ela é inevitável, tá? Algumas situações, realmente a pessoa precisa fazer a cirurgia. Quais são essas situações? Geralmente é quando a hérnia ela já tem alteração, já provoca alteração de bexiga, de intestino, quando a pessoa tem uma fraqueza muscular muito grande. Então existem algumas situações que realmente a cirurgia ela é inevitável. A pessoa tem que fazer a cirurgia. Só que mesmo tendo que fazer a cirurgia, ela não é 100% garantida. Quando que eu tô falando isso por quê? Porque geralmente as pessoas fazem a cirurgia, mas não tem a cura, tá? Não tem a melhora definitiva do problema, ok? E isso eu digo pela minha prática diária, tá? Até pela minha prática, né? Isso tá em estudos científicos que mostram isso, tá? E pela minha prática, pelo tempo que eu tenho de formado, pelo que eu vejo no meu dia a dia, e até mesmo com os meus alunos. Eu tenho alguns alunos que entraram no programa e já se submeteram a uma cirurgia de hérnia de disco. Se a cirurgia realmente fosse garantia de cura, elas não estariam, o quê? Procurando uma alternativa para melhorar as dores, certo? Elas não estariam procurando um programa para tratar o problema dela. Além dos meus alunos, né, de eu ter alunos que já se submeteram à cirurgia, eu tenho pessoas, né, que aqui mesmo no Instagram, algumas lives, né, de pessoas que já tiveram algumas dúvidas em relação à cirurgia de hérnia de disco, que já fizeram e continuam com dor, tá? As dores, às vezes, igual ou até pior, tá? Por quê? Porque alguns tipos de cirurgia pode provocar complicações, tá? Pode, além de provocar complicações, pode deixar a coluna mais hipomóvel. E a gente sabe, para quem está aqui mais tempo me acompanhando, sabe que para uma coluna ser saudável, ela precisa de ter mobilidade, né? Ela precisa ser mais móvel. E geralmente, quando a pessoa às vezes se submete a uma cirurgia, essa coluna acaba não sendo móvel, ela fica mais hipomóvel. E por conta dessa hipomobilidade, a pessoa continua com dor, tá? Então, por esses pontos, a cirurgia geralmente não é a melhor opção. E eu tô aqui hoje para mostrar para vocês como que vocês podem evitar uma possível cirurgia. O que vocês precisam fazer para que vocês não cheguem a esse ponto, tá? E aí eu vou falar dessas três ações. A primeira ação, tá, que vocês têm que ter, que você tem que ter em mente, é que primeiro você precisa estabilizar a hérnia. Mas doutora, o que é estabilizar a hérnia? Eu não sei o que é isso. Como fazer isso? O que é isso? Estabilizar a hérnia nada mais é do que você não deixar essa hérnia avançar, essa hérnia piorar. Eu já expliquei aqui também sobre hérnia de disco e falei que a hérnia de disco tem níveis de gravidade, certo? Vocês lembram disso? São 3 níveis de gravidade que a hérnia tem. O primeiro nível de gravidade é o abalamento discal. O abalamento discal
é um processo de iniciação de uma hérnia de disco. Está iniciando o processo de hérnia. E geralmente as pessoas nem sabem que tem hérnia de disco quando está nesse nível 1 de gravidade. Tá? Por quê? Porque às vezes ela não tem dor, muitas das vezes não tem dor, não provoca desconforto. Então às vezes a pessoa nem sabe que tem o nível 1 de gravidade, que é o abalamento discal. E aí tem o nível 2 de gravidade, que é a protusão discal. Que é quando o disco ele já extravasa do espaço dele, né? Já provocando dores, tá? Já pode, nesse nível, já pode provocar dores, já pode pinçar o nervo, tá? E é o nível 2, que é a protusão discal. O nível 3 é quando há uma extrusão do disco. O que é isso? É quando o anel fibroso, que é aquela membraninha que protege o disco, o núcleo, se rompe e o disco, o núcleo ele extravasa. Ele passa além daquela região. Então, quando ele ultrapassa, ele pode pinçar nervo ou até mesmo a medula, tá? Provocando dores intensas, tá? Dormência, formigamento. Então, isso eu já falei aqui, né? Então, esses são os 3 níveis de gravidade da hérnia de disco. Então, quando eu falo em estabilizar a hérnia, é fazer o quê? Com que essa hérnia ela não avance. Por exemplo, se você tem o nível 1 de gravidade, você estabiliza a hérnia e faz com que ela não avance para o nível 2 de gravidade, tá? Quando você tem um nível 2 de gravidade, você já tem uma protusão de disco, você precisa estabilizar a hérnia para ela não avançar para o nível 3, tá? Quando você já tem o nível 3, um monte de gente já falou aí que tem nível 3 de gravidade, que é a extrusão do disco. Por que você precisa estabilizar a hérnia tendo uma extrusão? Para quê? Para que você não chegue ao ponto de ter que operar. Porque nesse nível de gravidade é onde os médicos mais indicam a cirurgia. Então agora, mais do que nunca, você precisa estabilizar para não chegar ao ponto de se submeter a uma cirurgia. Entenderam? Então, estabilizar a hérnia é isso. É fazer com que ela pare, né, no estágio que ela se encontra hoje. Para ela não avançar. Para vocês não chegarem a uma possível cirurgia. Mas como que eu estabilizo a hérnia, doutora? Como que eu faço isso? Primeiro, se você tem dor, a gente tem que fazer protocolos de exercício para aliviar a sua dor. Porque tem gente... Por exemplo, tem um abalamento discal aí, ou uma protusão do disco que está sem dor, tá? Então, aí beleza, tá sem dor. Aí esse ponto já não é preciso fazer, tá? Mas vamos supor que a pessoa tenha dor. Então vai fazer protocolos para alívio de dor e protocolos de exercício para recuperar a mobilidade e a flexibilidade da coluna. Né? O que eu falo sempre aqui nas lives? Que a coluna precisa ser móvel e flexível. E quando se tem uma hérnia de disco, geralmente, o que acontece? A coluna ela fica mais hipomóvel por conta da hérnia no local. E ela ficando mais hipomóvel, você tem mais limitação de movimento, entende? Aí quando você tem mais limitação de movimento, você dificulta essa estabilização, essa estabilidade da hérnia. Então, o que você precisa fazer? Precisa fazer protocolos de exercícios para recuperar a mobilidade e a flexibilidade da coluna. Dessa forma, você estabiliza a hérnia. Mas só fazer isso é o suficiente, doutora? Só estabilizar, só fazer exercício para mobilidade e flexibilidade é o suficiente? Não. Se fosse assim, muitas pessoas estavam aí fazendo exercício e estavam sem dor, sem problema nenhum, certo? Não é só isso. O que você precisa descobrir é o que te causou a hérnia de disco. Esse é um ponto principal para você estabilizar a hérnia. Porque a hérnia ela não acontece de uma hora para outra. A não ser quando é um acidente ou um trauma que a pessoa acontece. Aí sim ela acontece de uma hora para outra. Mas, naturalmente, ela acontece de forma progressiva. Ao longo do tempo, tá? Ao longo do tempo é que vai ocorrendo a hérnia de disco. Não é de uma hora para outra, tá? Então, se é por isso, é por quê? Porque você
A sua rotina, no seu dia a dia, pode estar ajudando, né, a provocar essa hérnia. Como? Coisas que aumentem a sobrecarga e os desgastes na coluna. Tá? O que mais aumenta desgastes e sobrecargas na coluna? São posturas inadequadas, tá? Por tempo prolongado. Ficar muito tempo sentado. Pegar muito peso, tá? A pessoa que pega muito peso tem uma sobrecarga muito grande na coluna, não tem jeito. Só que o que acontece? Vamos supor que a pessoa trabalhe pegando peso. Vamos supor que a pessoa trabalhe sentado. O que ela tem que fazer? Ela não vai poder trabalhar porque ela tem hérnia de disco e tem que estabilizar a hérnia e não pode... Não! Existem algumas técnicas que você faz no seu dia a dia para evitar essas sobrecargas, evitar esses desgastes, tá? E aí esses desgastes e essas sobrecargas eu chamo de inimigos diretos da coluna. São coisas que estão diretamente ligadas ao seu problema, à sua hérnia. Foi o que realmente desencadeou a sua hérnia. Entende? Então, o que vocês precisam fazer, além dos protocolos aqui de exercícios, para melhorar a mobilidade e a flexibilidade da coluna? É identificar esses possíveis inimigos diretos da coluna. Para quê? Para eliminar ele da sua vida ou adaptá-lo no seu dia a dia. Tá? Então, isso é muito importante. Então, vocês precisam adquirir esse conhecimento. Na semana passada, por exemplo, eu dei uma live falando do músculo grande guardião da coluna, que é o transverso do abdômen. Tá? Eu expliquei a técnica ERP, que é a técnica para vocês conseguirem trabalhar esse músculo para proteger a coluna no momento, principalmente, em que você mais gera sobrecarga nela. Então, por exemplo, a pessoa que trabalha em pé carregando peso, precisa ativar esse músculo para quê? Para proteger a coluna. Então, quando ela faz isso, o que acontece? Ela diminui de 80% a 90% as sobrecargas na coluna. Tá? Então, tem como fazer? Tem como você ajudar a coluna de alguma forma para diminuir essas sobrecargas. Por isso que vocês precisam identificar, precisam aprender. Tá? Então, para estabilizar a coluna, é isso, é realizar exercícios para melhorar, para recuperar a mobilidade e a flexibilidade e identificar os principais inimigos diretos da sua coluna. Para quê? Para eliminar ou adaptar o seu dia a dia. Então tá bom, agora vamos para a segunda ação, tá? Qual é a segunda ação que vocês têm que tomar, que vocês têm que fazer para evitar essa cirurgia, para vocês não precisarem fazer a cirurgia? A segunda ação é vocês blindarem a coluna. Vocês precisam blindar a coluna. Mas, doutora, o que é blindar? A coluna está falando cada coisa estranha, né? É estabilizar, blindar a coluna. Sim. O que é blindar a coluna? Blindar a coluna nada mais é, tá, do que você fortalecer e proteger a coluna, tá? Isso mesmo, tá? É você fortalecer e proteger a coluna. Só que aqui, como que você fortalece e protege a coluna? Como? Primeiro, você precisa realizar movimentos, né, que trabalhem os músculos estabilizadores, tá? Estabilizadores da coluna, do tronco e do quadril. Isso mesmo. E é aí que muitos profissionais erram, tá? O que a maioria dos profissionais fazem? Os profissionais só se preocupam em fortalecer a coluna e esquecem dos outros estabilizadores que estão envolvidos com a coluna também. Por exemplo, um quadril fraco e hipomóvel vai gerar compensação na lombar, tá? Então é preciso trabalhar o quê? Esses estabilizadores também dessa região do quadril para proteger a coluna lombar. Entende? Um grande estabilizador do quadril é o glúteo, tá? O músculo glúteo, ele é um grande estabilizador do quadril. Então, chegar aqui nessa etapa, dessa fase de blindagem, o que você precisa trabalhar? O fortalecimento do músculo glúteo, tá? Para quê? Para proteger a sua lombar.
Por isso que eu falo várias vezes, não é só um exercício que vai recuperar a sua coluna. Não é só um tipo de exercício que a pessoa pensa que é só o alongamento. A pessoa pensa que é só a mobilidade, é só o fortalecimento. Não é. É um conjunto, tá? E tudo vai depender de que fase que você se encontra. Qual é a etapa que você se encontra? Você precisa primeiro aqui no momento agora, é o quê? Estabilizar essa hérnia. Então são movimentos diferentes. Agora nessa fase de blindagem, você precisa realmente trabalhar o fortalecimento desses estabilizadores. Então, aí é o momento de você trabalhar o fortalecimento desses músculos que envolvem, tá? O quadril, ele tem uma relação direta com a coluna lombar. Então, você precisa trabalhar certos músculos específicos do quadril para aliviar a dor, para tirar a sobrecarga na lombar, tá? E evitar que essa hérnia piore. Será que só fortalecer, só trabalhar essa musculatura é o suficiente para blindar e proteger a coluna? Não, tá? Como lá na primeira ação eu falei que é preciso você identificar os inimigos diretos, que o que realmente gera sobrecarga na coluna, aqui nessa fase de blindagem, que você precisa blindar nessa segunda ação, você precisa identificar os inimigos indiretos da sua coluna. O que é isso? Inimigo indireto são aquele que está presente no seu dia a dia e que pode aumentar as suas dores, podem potencializar as suas dores, mesmo que a hérnia esteja estabilizada. Sabiam disso? Então, mesmo com a hérnia estabilizada, tem algumas coisas no seu dia a dia que potencializam a dor. Como, por exemplo, fatores emocionais, tá? O estresse, a ansiedade, por exemplo. Quando você está muito estressado, muito ansioso, o que acontece? Você tensiona a musculatura. E aí, quando tensiona a musculatura, você pode potencializar a dor, tá? Pode gerar mais dor. Segundo inimigo indireto, pode ser o quê? A alimentação. Alimentação inflamatória. Isso mesmo. Vocês sabiam que uma alimentação inflamatória, ela pode provocar uma inflamação crônica no seu corpo? E essa inflamação crônica potencializar as suas dores? Vocês sabiam disso? Então, o que você precisa fazer? Você precisa ter conhecimento, né? Entender que tipo de alimentação é essa que é inflamatória, o que eu preciso eliminar para evitar que meu corpo fique inflamado e as dores voltem, né? Então, tudo isso é importante, tá? O próprio sono, a falta de sono. A falta de sono também é um inimigo indireto. Por quê? Porque quando você não dorme bem, o que vai acontecer? Você vai acordar indisposto, você vai acordar mais estressado. E fora que o sono, como eu já falei aqui várias vezes, o sono, durante o sono, é que os discos eles se reidratam, tá? E a reidratação do disco é importante para quê? Para não piorar a hérnia, tá? Os discos eles precisam estar mais hidratados. Então, existem vários inimigos indiretos que podem potencializar as suas dores. Então, é importante, além de fazer esses exercícios para estabilizar, né, para fortalecer esses estabilizadores da coluna, do tronco, do quadril, todos esses músculos que envolvem, você identificar esses inimigos indiretos para quê? Para eliminar ou adaptar ele na sua vida. Para evitar o quê? Que as dores apareçam. Para realmente a sua coluna ficar blindada e protegida. Ok? A terceira ação é a que eu falei para vocês, que é a mais importante. Por quê? Porque ela é que vai manter a sua coluna saudável e sem dor. Só que ela, a maioria das pessoas não colocam em prática. A maioria das pessoas não fazem. Por quê? Porque geralmente a pessoa vai lá, faz um tratamento, melhora a dor e esquece da coluna. Esquece do problema que ela tem. Só que se você parar por aqui, o que vai acontecer, gente? Essa hérnia, ela vai piorar, tá? Se você não aprender a cuidar da sua coluna, o que vai acontecer? Esquecer de tudo?
essa hérnia pode piorar e a dor pode voltar. Então, essa terceira ação, que é você manter essa coluna sem dor, essa coluna saudável e sem dor, é a mais importante. Por quê? Porque tratamento tem início, meio e fim, tá? Tratamento tem início, meio e fim. Isso mesmo. Então, você foi lá, tratou, melhorou. E o que você precisa agora? Você precisa trocar o tratar por cuidar, tá? Você precisa trocar o tratar. Você tem que parar de tratar agora, porque sua coluna já está estabilizada, sua hérnia já está estabilizada. Você já blindou essa coluna, tá? Você já está com a coluna protegida e aí você tem que trocar, né? Você tem que parar de tratar e começar a cuidar da coluna. É igual cuidar de uma planta, tá? Cuidar de uma planta, você não tem que molhar ela todo dia para ela não morrer. É a mesma coisa da sua coluna. Você precisa o quê? Regar ela todo dia, molhar, cuidar todo dia. Para quê? Para que a dor não volte, para que a hérnia não piore, tá? Então essa terceira ação de você estar num processo de manutenção é muito importante. E aí quando a gente fala de cirurgia de hérnia de disco, quando a pessoa faz uma cirurgia de hérnia de disco, ela não tem essa oportunidade. Ela não tem essa oportunidade. Ela não tem a oportunidade de aprender a cuidar da coluna. Por quê? Porque ela foi lá, fez a cirurgia, tá? Ela fez a cirurgia, pode ter ficado sem dor, tá? Ela pode, em algum momento ficou ali sem dor, resolveu o problema dela, tá? E esqueceu. Deixou pra lá. E aí, com o tempo, o que acontece? A hérnia, ela pode voltar no mesmo lugar. Isso é comprovado cientificamente, pessoal. Ela pode voltar no mesmo lugar. E detalhe, quando você faz uma cirurgia de hérnia, o que acontece? Você faz a cirurgia em um determinado local. Só que aquele local ali, você pode ter uma hérnia pior, uma hérnia extrusa. Mas os outros discos da coluna, eles já podem ter o nível 1 ou o nível 2 de hérnia. Tá? Ele pode ter um abalamento, ele pode ter uma protusão. E o que vai acontecer? Se você não cuidar, essas outras hérnias, elas podem aumentar e podem te levar para uma mesa de cirurgia novamente. Por isso a importância de você ter conhecimento e aprender a cuidar da coluna da maneira certa. E quando você chega nessa fase, que a coluna está blindada, que a coluna está protegida, é muito mais fácil, gente. É muito mais fácil vocês manterem. Por que é fácil? Porque vocês vão precisar tirar pelo menos 10 minutinhos, no máximo 10 minutinhos do seu dia para ir lá realizar exercício específico para a coluna. Não é qualquer exercício, tá? Quando eu falo em manter uma coluna saudável e sem dor, não é qualquer exercício, é específico. São poucos, mas são específicos. Você vai ficar ali 10 minutinhos do seu dia, tá? Para realizar aqueles exercícios para manter essa coluna sem dor. Não é você passar o dia inteiro. Claro que nesse momento você já vai estar apto, já vai estar livre para poder fazer qualquer atividade que você deseja. Tá? Por quê? Porque você já está com uma coluna estabilizada e blindada. Então, você já estando com uma hérnia estabilizada e a coluna blindada, você vai estar livre para fazer o que você quiser. A atividade física que você quiser, seja musculação, seja corrida, seja até crossfit, se você tiver uma consciência corporal muito boa. Também se não tiver, não adianta você ir para crossfit, senão você vai se lesionar. Tá? Mas se tiver, como eu tenho aluna que tem 7 hérnias de disco, ela está no crossfit. Ela faz crossfit. Mas por quê? Porque o corpo dela já era preparado para aquilo, tá? E ela já está com uma coluna estabilizada e blindada, tá? E aí ela já pode voltar. Mas só fazer o crossfit, ou a musculação, ou o pilates, o que for, só isso resolve? Não. Você precisa cuidar da coluna todo dia. Fazer esses exercícios específicos todo dia. Aí, ó, futebol, pode voltar a futebol? Com certeza pode. Tá? Com certeza pode. Pode voltar para o seu futebol. Então, assim, vocês vão poder voltar, vocês vão conseguir voltar, fazer o que vocês querem. É só apenas ter pequenas mudanças dos hábitos. Implementar uma rotina de exercício diário no seu dia a dia. Tá? Fazendo isso, vocês não vão ter mais problema. Por quê? Porque vocês vão deixar de tratar
para começar a cuidar da coluna. E quando você chega nessa fase, geralmente você já tem mais consciência do seu corpo, mais consciência do seu problema. E quando você tem mais consciência corporal, quando eu falo em consciência corporal, você começa a automatizar mais a sua postura, tá? Você começa a automatizar. Isso é realidade, tá? É a realidade na vida dos meus alunos. É a pura realidade, tá? Então você já consegue ter uma vida totalmente normal, ó. Assim daqui, ó. Eu já voltei minha vida normal. E isso que é importante, gente. Mas só que vocês não podem deixar de cuidar. Essa terceira ação, ela é importantíssima. Porque se vocês deixarem de cuidar, a dor vai voltar. Isso é fato. Isso também é comprovado cientificamente, tá? Isso é comprovado. Que a recorrência de dor lombar, ela é comum. E se você não estiver atento para isso, a dor pode voltar, a hérnia pode piorar e provavelmente você pode te levar a uma cirurgia. Então, recapitulando, né? Vamos lá. Quais são as 3 ações que vocês precisam colocar em prática para evitar uma possível cirurgia, para que vocês nunca precisem fazer uma cirurgia? Primeira ação é estabilizar a hérnia. De que forma? Realizando exercícios de mobilidade e flexibilidade da coluna e identificar os principais inimigos da sua coluna, os inimigos diretos, o que sobrecarrega, o que sabota a sua coluna ali no dia a dia, tá? Segundo, blindar a sua coluna, tá? Blindar é fazer o quê? Fortalecer e proteger essa coluna, fazendo o quê? Exercícios para fortalecer os estabilizadores da coluna, do tronco e do quadril, tá? Todos esses músculos. Além disso, vocês precisam identificar os inimigos indiretos da coluna, o que pode, na verdade, potencializar essas dores, tá? E terceiro é o quê? Terceiro é vocês manterem essa coluna saudável e sem dor, fazendo pequenos exercícios no dia a dia, tá? Com algumas mudanças de hábito. Isso é muito importante, para que vocês não tenham uma recorrência de dor, para que essa hérnia não aumente. Valeu, gostei muito de estar aqui com vocês, tá? Tudo de bom. Beijão!